Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e aqui nós estudamos História, Filosofia e Espiritualidade. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a escada de Jacó, que é um momento da Bíblia, do Gênesis, do livro Gênesis da Bíblia Sagrada, muito importante para todos nós. É um tema que já foi debatido pelos evangélicos, pelos católicos e agora eu trago uma visão espírita. Sim, baseado na obra de Allan Kardec e na obra também subsidiária de Chico Xavier, que também pode nos dar uma referência sobre esse estudo belíssimo. Vamos pedir a Jesus que nos acompanhe, que nos oriente na nossa fala, para que seja boa e construtiva para todos nós. Sejam bem-vindos e muito obrigado por estar comigo. Vamos começar relembrando dos três grandes patriarcas da revelação, da primeira revelação das leis de Deus, que são Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, que é aquele que inicia essa reflexão bíblica maravilhosa, que vai ser o patriarca de várias religiões e que também vai nortear a tradição judaico-cristã, da qual descendem o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e o espiritismo. Nós sabemos que o judaísmo vai beber na fonte de Abraão, Isaac e Jacó, vai beber na fonte da revelação mosaica, do Pentateuco de Moisés. Nós sabemos que o cristianismo também vem desta linha. Isso é muito claro para nós, porque Jesus nasce na Palestina e traz ali a continuação das revelações de Moisés. Como ele mesmo diz, eu não vim destruir a lei, ou seja, a lei de Moisés, e sim dar-lhes cumprimento. Então ele vem trazer também esta luz baseada nesses patriarcas que trazem essa revelação maravilhosa. Em relação ao islamismo, nós devemos também perceber que o islamismo surge lá na Arábia, na Península Arábica, como eu já fiz para vocês um vídeo sobre Maomé, que mostra que o islamismo também é da raiz de Abraão, porque o islamismo vem da linhagem de Abraão através de Ismael, o seu filho, que ele teve um filho com a sua serva Agar. E Ismael é praticamente ali a base do pensamento islâmico, que nós vamos ver revelada pelo profeta Maomé. Nós já vimos isso e também é bom lembrar que Ismael, segundo os livros de Chico Xavier, em especial Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael é o anjo guardião do Brasil. Então também nós temos aqui este governador do Brasil, que é Ismael, que vem da linhagem de Abraão. E o Espiritismo, como não poderia deixar de ser, é uma religião cristã baseada nos ensinamentos de Jesus e vai ser revelada por Allan Kardec nos seus estudos científicos, nas revelações dos espíritos que adentram o planeta no século XIX e deixam esta terceira revelação das leis de Deus. Todas essas, tanto a primeira revelação, que é o Velho Testamento, a lei mosaica, aquela fase dos 10 mandamentos, tanto a construção cristã que Jesus traz e também o Espiritismo são da mesma corrente filosófica. Então, o Espiritismo também é cristão. Vale lembrar que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que trazem essas revelações de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, vamos lembrar desses três patriarcas, sendo Jacó o terceiro deles, ou seja, o neto de Abraão e filho de Isaac. Vamos então falar um pouco de Jacó e Esaú. São irmãos gêmeos, sendo que Esaú nasceu primeiro do que Jacó. Esaú, então, é o primogênito filho de Isaac. É aquele que deveria herdar o trono do pai, as suas responsabilidades e a maior parte da herança.
Só que sua mãe acredita que Jacó é muito mais adequado para ser líder da tribo e seguidor do pai, pelo perfil de Jacó. Vejam nessa imagem ilustrativa o Jacó, este da frente, que segura um facho de lenha, mostrando que ele é trabalhador, dedicado, concentrado na tribo, nos cuidados com a família. E Esaú, aquele um pouco mais peludo, o ruivo, que está segurando um arco e flecha a mostrar o seu perfil de caçador, de homem livre, de curtidor, que gosta dos prazeres da vida, de namorar, de viver a vida livre e que não tem esse perfil de ser líder da tribo. Então sua mãe acha no coração dela que Jacó deve herdar a primogenitura, já que são gêmeos. Isso vai dar um conflito que vai levar Jacó a sair da tribo. A briga pela primogenitura levou Jacó a mentir para seu pai. Ele finge que é o irmão e toma do seu pai, que estava um pouco cego, a primogenitura. Sendo assim, o seu pai abençoa ele para que ele continue a descendência, sendo então Jacó abençoado no lugar de Esaú. Esaú promete matar Jacó e ele é incentivado por seus pais a ir para a casa do seu tio Labão para se casar com uma de suas filhas. O que acontece então? Que Jacó mente para o seu pai, toma a primogenitura de Esaú e Esaú fica irado, muito nervoso, dizendo que vai matar o irmão. E para não ser morto, ele é convidado a se retirar para um local muito longe, onde fica um tio que tem algumas filhas que podem se casar com Jacó. E assim ele fez. Quando Jacó se distanciou para um local muito longe, com poucos mantimentos, com dificuldade de atravessar, porque o local onde ele ia era muito, muito longe, ele teve que parar para dormir. Vamos ver o texto. Tendo deixado Bersabeia e chegado a certo lugar, chamado Harã, onde passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Lembrando aqui que Bersabeia quer dizer conforto e Harã quer dizer região deserta. Ou seja, Jacó saiu da casa da família, do seu conforto, da sua tranquilidade, da sua paz e carregando no coração partido, na sua mente perturbada por ter mentido ao seu pai, ao seu irmão, ter fugido do seu irmão que queria matá-lo, ter se separado da sua mãe querida, ele vai para este lugar e se deita num travesseiro de pedra. Vejam só essa questão dele se deitar num travesseiro de pedra logo que o sol se põe. Lembramos aqui que o texto bíblico é um texto que traz metáforas, que traz linguagem muitas vezes oníricas, quer dizer, a linguagem do sonho, que é preciso a gente tirar o espírito da letra para perceber a profundidade do texto. Jacó resolveu parar ao pôr do sol, porque não se caminha no escuro, porque no escuro a gente se perde. Então ele parou, pegou uma pedra e fez de travesseiro. Veja só que coisa incrível, como pega uma pedra para deitar a cabeça. É como se em sua cabeça estivesse uma pedra, em seu coração estivesse uma tristeza tão profunda que a sua mente estava tão pesada como uma pedra. É como se a sua emoção, a sua intranquilidade fosse tamanha que ele se deita numa pedra. Esse símbolo de deitar-se na pedra, como se o coração, sua mente estivesse tão desesperadas, tão pesadas, tão tristes, que ele deita-se ali para dormir numa pedra, porque não quer caminhar no escuro. Veja, ele sente-se no escuro, com o emocional abalado e deita-se numa pedra.
Lembramos sempre que a palavra da cidade Berzaleia é conforto e Harã, deserto. Então ele está no deserto, numa solidão profunda, deitado sobre uma pedra. Momento que muitas vezes nós temos na nossa caminhada, porque carregamos culpa de termos feito algo errado e que agora estamos pagando esta culpa, colhendo os frutos da nossa sementeira, porque Jacó mente para a família e agora isso tudo vem como resposta a esta mentira, esse sofrimento, essa solidão que ele está sentindo agora. Então, ao dormir, Jacó sonha com uma escada diferente de tudo que ele possa estar imaginando. Vamos ao texto. E sonhou com Javé, que lhe disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão e de Isaque. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó sonhou com uma escada enorme, que surgia da terra e ia até o céu. E sonhou com Javé, que ele disse que era o Deus do pai dele, o Deus de Isaque e o Deus de Abraão. Quando ele diz, eu sou o Deus do teu pai, do teu avô, ele quer dizer que eu também sou teu Deus, mas que você precisa ter a sua experiência espiritual. Porque a experiência espiritual do seu pai, do seu avô, agora tem que vir para você. Porque cada um de nós constrói a própria caminhada espiritual. E aí ele coloca uma escada, como se ele tivesse de subir a escada para encontrar o Deus de Abraão e de Isaque, e que agora é dele também. Essa escada vai representar o esforço que ele tem que fazer para encontrar Deus, como apontando para a jornada de cada um de nós que temos que fazer no caminho da nossa evolução. Na escada também, ele viu os anjos que subiam e viu os anjos que desciam. Então existia um tráfego de ida para o céu e de retorno para a terra. Vamos trazer então o símbolo da escada como símbolo da evolução espiritual, os degraus que nós temos que galgar para chegar à perfeição que o homem é capaz de chegar. Não a perfeição absoluta, porque somos relativos, mas a perfeição que cabe a todos nós, nessa escada contínua evolutiva que temos que trilhar. E trazemos aqui como exemplo os ciclos evolutivos dos planetas, como a mostrar, como cada um de nós estamos em evolução, os nossos planetas também estão. Estão aqui o planeta primitivo, o planeta de expiação e provas, que é o que nós estamos agora, o de regeneração, os mundos felizes e os mundos puros, que é também uma escada evolutiva. E lá no Evangelho de Allan Kardec, na página 63, vai falar um pouco dessa simbologia que traz a escada, numa reflexão de fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Então, aspas para o Evangelho de Allan Kardec, da página 63. Quando atingem em um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para o outro mais avançado e assim sucessivamente, até que tenham chegado ao estado de puros espíritos. Então, Kardec nos mostra que existe uma caminhada espiritual, que é preciso galgar os degraus evolutivos e que essa escada espiritual, da qual todos nós temos que galgar os degraus, é uma escada que não dá saltos. Nós temos que ir passo a passo, conquistando com o nosso mérito, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com nossa reforma íntima, os degraus para chegar ao céu, entre aspas, que Jacó aqui está sonhando. Então, nós espíritas interpretamos essa escada como ciclos evolutivos que temos que atravessar cada um, galgando os degraus da evolução. Nós espíritas percebemos que os anjos da escada descendo
são como símbolos da proteção espiritual que ali Jacó está percebendo que ele não está sozinho, que Deus está com ele. Como o próprio Deus já disse, eu sou Javé, o Deus de seu pai e do seu avô e também o seu Deus. Mostra que existe ali uma proteção, que ele não precisa temer e que existem anjos que descem as escadas para proteger a terra, que vem lá do céu, que são os missionários, que tantas vezes nós já comentamos que Jesus manda os missionários para nos orientar, para nos ajudar na caminhada da humanidade. Muitas vezes, em outros vídeos, eu trouxe para vocês essas revelações dos livros do Chico Xavier, do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que nos fala muito sobre isso, do livro também Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que mostra que muitos daqueles que desencarnaram aqui no Brasil são protetores da nossa nação. E aqui nós vamos ver no Livro dos Espíritos de Allan Kardec uma referência na pergunta número 87. A pergunta que Kardec faz é a seguinte: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita do espaço? E eles respondem: os espíritos estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, estão sempre ao vosso lado, observando-os e agindo sobre vós, sem saberes, pois os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos que Deus se serve para realizar os seus desígnios. Entretanto, nem todos vão a toda parte, pois existem regiões proibidas, aos menos avançados. Então ele está dizendo aqui que os espíritos ocupam aqui a Terra, mas eles só vão até o local onde Deus permite, porque os menos avançados não estão em sintonia propícia para ir a todos os locais. Como Deus nos fala sempre nas suas revelações, que existem espíritos de vários níveis espirituais, avançados, mais atrasados, e os mais evoluídos, aqueles que têm a materialidade mais sutil, menos densa, pode adentrar a espaços onde os mais densos, ainda materializados, não podem. Então aqui ele mostra para a gente que os espíritos estão em toda parte e que muitos deles simbolizam esse símbolo que Jacó vê na escada, que são proteção espiritual da terra, seus anjos do Senhor. E o texto do Gênesis continua de uma parte muito bonita, nessa escada maravilhosa que Jacó está observando. Aspas para o Gênesis. Javé estava de pé, no alto da escada, e disse a Jacó: a terra sobre a qual você dormiu, eu a entrego a você e a sua descendência. Sua descendência se tornará numerosa como os grãos do pó da terra. E você ocupará o Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul. E todas as nações da terra serão alcançadas por meio de você e de sua descendência. Ele já apontando, não é, que Jacó, assim como seu avô Abraão e seu pai Isaque, são aqueles que vão dirigir para o planeta as leis de Deus e que essas leis vão se propagar por toda a terra. E todas as religiões vão beber dessa fonte que Jacó agora recebe, dessas leis. E essa terra, a terra prometida a Jacó, que é da sua descendência, aqueles que vão continuar a sua obra de redenção do planeta. Aqui ele refere-se aos grãos do pó da terra, como também se referiu Deus quando criou Adão. Adão foi criado do pó da terra, que nós espíritas sabemos que é o fluido cósmico universal, o pó da terra, aquele a quem Deus se referiu, o fluido cósmico universal adequado ao planeta Terra, que são os grãos do pó da terra, quer dizer, todos os que vierem de Deus, da sua criação, oriundas desse pó sutil, que na época ninguém conhecia como fluido cósmico universal, mas que hoje nós já conhecemos, e que esta descendência ocupará o planeta inteiro. E todas as religiões vão ser oriundas dessas leis que agora eles trazem
como referências da natureza divina de todas as coisas que existem na Terra. Então, nós também temos a profecia do final dos tempos, que dizem que, ao final dos tempos, nós teremos somente um só rebanho para um só pastor. É como se estivesse repetindo essas palavras que Deus falou aqui para Abraão em seu sonho. Existe aí essa imagem belíssima de Moisés segurando as tábuas da lei, né? Essa revelação das leis de Deus, que vai ter o ápice da primeira revelação em Moisés, quando ele recebe as leis de Deus. E eu pergunto a vocês, existe uma forma de acelerar a nossa evolução espiritual? Sim, cumprindo as leis de Deus. E eu trago aqui uma síntese pequena dos 10 mandamentos. Por que eu faço isso agora? Uma lei tão antiga, talvez vocês pensem que ela está tão atrasada para os dias de hoje. Só que até hoje nós não cumprimos totalmente as leis que vieram de Moisés. Como cumprir então as leis que Jesus nos propõe de amor e caridade? Vamos ver quais são as leis, em resumo, que Moisés trouxe para a humanidade? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar os domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Esses 10 mandamentos se encerram em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. É esse dado que está aqui, esse recorte, que é uma síntese daquilo que nós devemos fazer para acelerar a nossa evolução. Se fôssemos dóceis e compreendêssemos profundamente as leis de Deus, poderíamos caminhar com mais velocidade rumo ao Pai, ao topo dessa escada, para onde todos vamos, porque todos estamos a caminho da luz. Javé deixa claro para Jacó a sua proteção divina e lhe diz: eu estou com você e o protegerei em qualquer lugar onde você for. Depois eu o farei voltar a esta terra, pois nunca o abandonarei até cumprir o que prometi. Ele falando dessa promessa que fez a Jacó. Jacó ficou com medo e deu o nome daquele lugar de Betel, que quer dizer santuário onde o Senhor habita. Bel quer dizer casa e El quer dizer Deus. Jacó, apesar de estar ali sentindo a proteção de Deus, ele ficou com medo, um sonho tão dantesco para sua mente ainda tão primitiva. E ele colocou a pedra em pé, na vertical, como se fosse um símbolo de verticalizar, quer dizer, subir a escada, andar para Deus, sair de si, daquela mesquinhez e transmutar essa pedra em algo sagrado, assim como havia feito quando deitou no travesseiro, sofrendo, e aquela pedra o fez sonhar com aquela escada maravilhosa, transmutando o sentimento dele em confiança. Transmutou, mostrando para ele que existe uma lei maior que vai guiá-lo na sua trajetória. E ele mesmo diz: eu aceitarei esta divina proteção e darei de volta ao Pai, se ele me deixar feliz, me proteger, me ajudar na minha caminhada e me proteger da fome, dos animais, me proteger do medo que estou sentindo agora. E ele faz, ergueu a pedra que lhe serviu de travesseiro e como uma estela, ou seja, um monolítico sagrado para identificar a presença divina, deixou marcado aquele lugar. Então Jacó deixa ali a marca da terra prometida, no momento da promessa. Uma promessa que já havia sido feita a seu pai Abraão, seu avô Abraão, o seu pai Isaac, e agora é feita a ele e a todos os seus descendentes, porque isso é a marca da promessa divina para todos os seus filhos, que vão ser, como somos todos nós, descendentes de Abraão, dessa linda e maravilhosa lição que são as leis de Deus. E vale nos lembrar sobre a lei do progresso. O progresso é uma das leis da natureza
E lá no livro do Evangelho de Allan Kardec, na página 69, tem um trecho muito interessante que ele fala sobre a lei do progresso. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o final das coisas, não é mais do que um meio de alcançar, pela transformação, um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta ao nada. Então, aqui ele está dizendo que existe uma lei maior, a lei do progresso, que não existe a completa destruição, que existe para além da vida uma vida espiritual e que essa vida volta a renascer, fazendo assim um ciclo de progresso contínuo. Quando nós estamos aqui neste momento encarnados aqui na Terra, poderemos desencarnar e retornar várias e várias vezes até atingirmos a perfeição, ou a perfeição que Jesus nos recomendou. Sede perfeitos, assim como é o nosso Pai que está no céu. E o Evangelho nos fala que a perfeição maior que podemos alcançar aqui na Terra é aquela que Jesus nos ensinou. E eles falam, qual é a perfeição que podemos alcançar na Terra? E os Espíritos respondem, vede Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo e guia, é aquele que nós temos que imitar. E nós temos que lembrar da sua lei do amor, do perdão e da caridade para continuar na nossa escada evolutiva, agradecendo sempre aqueles que nos deixaram essas belíssimas lições. Vamos ficar então com essas reflexões e lembrando dos momentos que nós estivemos com uma pedra na nossa cabeça, na nossa mente, um momento de dor, de aflição, de medo, de culpa. Devemos sempre lembrar da escada de Jacó, quando Deus veio lhe oferecer essa proteção, mostrando essa escada evolutiva, mostrando que nós temos proteção espiritual e que todos estamos a caminho da luz. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e não esquece, deixa seus comentários para que eu possa crescer com você. E se inscreve no canal. Muito obrigada e até mais.